casa, em nome de Jesus. Uma boa noite a todos, que a paz do Senhor reine em nossos corações e através deste momento em que nós separamos para estarmos com o Senhor, Deus nos fale em nome de Jesus. Amém? Vamos ter um momento de oração para iniciarmos o nosso estudo nesta noite em nome de Jesus. Pai amado, Deus querido, nós louvamos, glorificamos e exaltamos o Teu nome. E pedimos a direção do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Nos dá, Pai amado, a cada dia a satisfação de estarmos no Senhor. A alegria da Tua salvação sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nesta noite nós vamos iniciar um estudo, no estudo passado, antes da pandemia e antes de fecharmos, nós estamos falando sobre o livro de Mateus, através da vida do nosso mestre Cláudio, irmão Cláudio, e também de outros que ali o auxiliaram. E nesta noite nós vamos fazer a introdução ao livro de Marcos, ok? E nós vamos começar então a introdução ao livro de Marcos nesta noite. O livro, o Evangelho de Marcos, em nome de Jesus. Então nós vamos fazer algumas leituras aqui. Marcos capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor dizendo ao nosso coração, algumas coisas tremendas, e a gente precisa buscar em Deus isso. Nós vamos falar então sobre a introdução, Hoje é uma introdução ao livro, ao Evangelho de Marcos, em nome de Jesus. E nós vamos ter então agora a leitura. Abra sua Bíblia aí comigo, em Marcos capítulo 1, versículo de número 1. E a palavra do Senhor nos diz assim, Marcos 1, 1. No princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas, eis que eu vos envio um anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Versículo 6. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos e comia gafanhotos e mel silvestre. Irmãos, então, lida a palavra aqui, proferida a palavra, nós vamos fazer então uma introdução a este livro que nós passaremos a estudar nos estudos bíblicos. A introdução ao Evangelho de Marcos. Então, Marcos era nativo de Jerusalém. Alguns dizem Marcos, outros João Marcos, que quer dizer Deus é gracioso. Alguns falam Deus guerreiro, Deus martelo provedor, martelo poderoso, mas a definição mais aceita é Deus gracioso. Então ele era nativo de Jerusalém, sua mãe era Maria e seu pai não é mencionado. João Marcos não é mencionado nos evangelhos, mas aparece em Atos com seu tio Barnabé, que acompanhou Paulo na viagem a Perge. Foi rejeitado por Paulo, houve alguma confusão ali, nós não vamos entrar nisso agora, que no decorrer do livro nós vamos saber, mas aqui há um relato que nós precisamos entender. Ele foi rejeitado por Paulo porque aconteceu alguma coisa durante alguma das viagens, mas nos últimos anos de Paulo, Marcos esteve ao seu lado. E eu quero conferir isso em Colossenses capítulo 4, versículo de número 10. Colossenses 4, versículo de número 10. Aristarco, que está comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes os mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Tá certo? E também Filemon, capítulo 1, Filemon só tem um capítulo, versículo 24. Filemon 24. Então nós vamos ver, ele não é mencionado, mas ali está Marcos
Aristarco, como foi mencionado lá, Demas e Lucas, meus cooperadores, ok? Então ele não é mencionado nos evangelhos, mas é mencionado aqui em Colossenses, em Filemão. Então ele foi rejeitado por Paulo, por algum motivo ali, mas durante os últimos anos de Paulo, até a sua morte, Marcos esteve ao seu lado. E Pedro referiu-se a Marcos como filho. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13 diz: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Então Pedro se refere a ele como um filho, né? Um filho na fé, um filho na esperança, um filho da glória, um filho de Cristo. Amém? Então, quando nós entendemos a palavra do Senhor, aqui, nós estamos vendo, irmãos, esse início, né, da história de Marcos, essa introdução ao Evangelho de Marcos. Então, irmãos, alguns teólogos dizem que o Evangelho de Marcos foi considerado refletindo a visão que Pedro tinha de Cristo. Então, a visão que Marcos está tendo aqui é a visão através dos olhos de Pedro. Alguns teólogos afirmam isso. Então, irmãos, essa é uma história, né? Esse é um comentário, é um compêndio de informações. Então, alguns teólogos aqui, eles se referem, né, ao livro de Marcos como refletindo a visão de Pedro tinha de Cristo. Este evangelho foi escrito principalmente para o mundo romano. Nós vamos entender algumas coisas muito interessantes a partir disso, né? Cada evangelho ele tem um povo destinado ali e a gente começa a perceber isso. E no livro de Marcos, especificamente, ele foi principalmente escrito para o povo romano. Apresentava Cristo como servo, eu vou comentar isso aqui um pouquinho depois, um servo do Senhor enviado para realizar uma obra específica de Deus. Por quê? Falar Jesus como rei, como Senhor, ofenderia os romanos. Então eles apresentam aqui exatamente Jesus como sendo servo, o que não chamava a atenção das pessoas, né, da alta sociedade, lá, dos romanos da alta sociedade, porque apresentava um servo. Então, olha bem, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, né? Por isso que a Bíblia ela é inspirada pelo Espírito Santo. Homens inspirados por Deus escreveram e deixaram para nós esse relato. E quando nós começamos a entender isso, irmãos, que ele foi escrito para o mundo romano, nós vamos ver que no início não mostra a vida de criança, a genealogia de Cristo. Nós vamos falar isso aqui um pouquinho mais à frente. Mas não mostra, já começa no ministério público de Jesus, mostrando a vida dele, a obra dele, como sendo um servo. Apresenta Cristo como servo do Senhor, enviado para realizar uma obra específica de Deus. Então isso nós precisamos começar a entender, para entender o livro de Marcos, para a gente fazer esse compêndio, para a gente fazer essa introdução, é preciso entender que ele estava escrevendo para romanos, né? Então ele omite algumas coisas, né? As pessoas dizem, ele omite algumas situações sim, aqui, mas não é omitir para esconder. Não, é porque naquele momento ali a mensagem era melhor e mais específica para este momento. Então nós temos que entender isso. E ali ele estava apresentando então o servo do Senhor, enviado para realizar uma obra específica de Deus. E este evangelho mostra Cristo cumprindo profecias messiânicas. E nós vamos ler alguns relatos aqui, apenas alguns versículos, para dar entendimento, tá certo? Para quê? Para mostrar que este livro, ele vem mostrando Cristo cumprindo profecias messiânicas. Para dar aquela autoridade, ele vai mostrando, né, que lá no Evangelho, no Velho Testamento, ele começava ali a falar de Cristo. E isso é muito interessante. Nós vamos começar lendo Isaías 42, versículo 1. Vamos ler alguns versículos aqui para nos dar esse entendimento que Marcos ele começa a colocar Jesus escrevendo, né, sobre o servo do Senhor que veio com uma obra específica para fazer isso, para mostrar que é uma profecia messiânica sendo cumprida. E uma profecia que estava escrita nos relatos
bíblicos da época, né? Na Bíblia existente na época, que eram nos Talmudes, que eram ali na Torá, que eram naqueles papiros, né? E estavam escritos ali, e eles tinham isso ali, aqueles rolos, né? Os rolos messiânicos, eles estavam ali. Então, Isaías 42, versículo 1, diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Versículo 2. Não clamará e não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que se põe na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Assim diz o Senhor, que criou o céu e estendeu e espraiou a terra, e a tudo quanto produz, dá respiração ao povo que nela está, e ao espírito dos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios. Vamos ler mais um versículo. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar das prisões dos presos e dos cárceres dos que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas se cumpriram, e as novas eu vos anuncio, e antes que venha a luz, fô-las faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e ao seu louvor desde a extremidade da terra. Vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto neles há, vós ilhas e seus habitantes. Nós vamos ler o versículo 18, por favor, pode passar. Versículo 18, aí. Surdos ouvi, e vós cegos olhai, para que possais ver. Quem é cego, senão o meu servo? Ou quem é surdo, como o meu mensageiro, a quem envio? É quem o cego, quem é cego, como que é perfeito, e cego como o servo do Senhor. Versículo 20. Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tenhas ouvidos abertos, nada ouvis. E o próximo e último. O Senhor se agradará dele por amor da sua justiça. Engrandeceu pela lei e o fez glorioso. Nós vamos ler também capítulo 49 de Isaías, versículo 1. Ouvi-me, ilhas, e escutai, vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome. E fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. E me disse, tu és meu servo, és Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Porém disse, em vão tenho trabalhado, inútil e vã gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. É agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que se torne a trazer de Jacó. Porém, Israel não se deixará juntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. E o último, dizei mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares a tribo de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Vamos ler também o capítulo 50. Nós temos alguns aqui versículos ainda para ler, irmãos. É só para dar esse momento, né? Nós mostramos que a palavra do Senhor ela se cumpre. Capítulo 50, versículo 4. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me de todas as manhãs, desperta meu ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. Próximo. O Senhor Deus me abriu os olhos, os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retirarei para trás. As minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajuda. Assim não me confundo. Por isso pus o meu rosto como um seixo, porque sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se a mim. Versículo 9. Eis que o Senhor Deus me ajuda.
Quem há que me condene? Eis que todos eles são como roupas, se envelhecerão e a traça os comerá. Quem há entre vós que tema o Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas, se não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. E o último, eis que todos vós, que acendeis o fogo e vos cingis com faíscas, andai entre as labaredas de vosso fogo e entre as faíscas que acendestes. Isso vos sobrevirá da minha mão e em tormentos jazerei. E o capítulo 52, versículo 13, de Isaías. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. 53, 12. Nós estamos lendo assim, irmãos, é só para dar esse entendimento. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. E por último, Zacarias 3, 8. Então, isso são profecias dadas sobre o servo sofredor do Senhor. Principalmente Isaías, ali ele fala muito sobre esse servo sofredor. Em Zacarias 3,8 diz o seguinte: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Só esse versículo. Então, irmãos, quando a gente vê aqui, são profecias do Velho Testamento se cumprindo na vida de Jesus. E aqui nós vemos Marcos, ele vai citar alguns desses versículos ao longo do seu evangelho, ao longo do seu livro, exatamente para mostrar que aquele servo sofredor estava se cumprindo ali. E embora apresentado como servo, fica bem claro a ênfase dada aos seus milagres. Nós vamos ver isso quando nós estivermos descortinando todos os versículos, todos os capítulos de Marcos. Mas é interessante nós entendermos agora, irmãos, embora apresentado como servo, fica bem claro a ênfase dada aos seus milagres, apontando para o poder de Cristo como Filho de Deus. Então, a gente não vai ver a infância ali, o nascimento, a genealogia de Jesus. Nós vamos entrar, Marcos já entra diretamente ali, nele sendo batizado, falando de João, ali dali para frente, seu ministério público. Mas ele aponta, nós vamos ver entender algumas coisas muito interessantes aqui, porque embora apresentado como servo, fica bem claro a ênfase dada aos seus milagres, apontando o poder de Cristo como Filho de Deus. Como ele veio para uma obra específica do Senhor, Marcos ele vai levando todo o povo a entender isso, principalmente os romanos, porque os cristãos romanos estavam debaixo ali da autoridade de Roma. Então não se podia falar em outro rei, não se podia falar em outro imperador, não se podia falar em outro senhor, em outro servidor, não podia falar sobre isso. Então ele traz Jesus como servo, para que aquela mensagem tivesse liberação no coração dos romanos, para que eles entendessem ali aquele sofrimento que eles estavam passando, porque eles estavam sendo servos, mostrando que Jesus, embora sendo servo, ele veio com uma obra específica de Deus, levantado para essa obra específica, que era a salvação do homem, mas aqui ele começa a falar, dando ênfase aos seus milagres. Então ele não entra muito em detalhes de leis, nós vamos ver um pouquinho aqui à frente, mas porque ele estava querendo mostrar a glória de Jesus. Mesmo caminhando para a morte, a sua morte, ele estava sendo glorificado pelo Senhor e ele estava obedecendo. Então nós vamos entender muito bem isso no livro de Marcos. Marcos concentra mais nos eventos da vida de Jesus do que seu ministério de ensino. E por que isso, irmãos? Porque Marcos agora quer mostrar o homem Jesus. O sofredor, o servo do Senhor, o sofredor ali. E ele começa então mostrando isso. Então ele tira alguns eventos, ele se concentra mais nesses eventos específicos da vida de Jesus do que seu ministério de ensino. Nas suas parábolas ali, ele mostra muito mais Jesus sendo homem ali, caminhando, e passando no meio do povo. Um homem do povo, mostrando para o povo que Jesus era um homem do povo. E isso é muito importante quando nós entendemos, quando nós começamos a perceber esse momento aí do Senhor nas nossas vidas. É muito importante que nós entendamos. Marcos, então, concentra muito mais nos eventos da vida de Jesus do que seu ministério de ensino, porque tinha em mente um público romano. Então, Marcos ali, ele começa a mostrar o quê? Um lado humano, para aquelas pessoas, não uma divindade,
né, romana, não uma divindade grega, mas um homem ali caminhando normalmente no meio do povo, fazendo a sua obra, estando ali. Isso é muito importante nós entendermos, né? É muito importante que eu e você entendamos isso. Então ele concentra ali nos eventos da vida de Jesus. Marcos não traz genealogia, o modo como sua vida cumpriu determinadas profecias, referência às leis e costumes judaicos. Omite também relatos sobre o nascimento de Jesus e inicia o livro com o ministério público. É o que nós lemos aqui, né? Naquele momento ali, do versículo 1 ao 6, o que nós lemos no começo, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E aí, quando nós entramos aqui no versículo 7, ele fala da mensagem de João. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia de suas sandálias. Então aqui a mensagem de Marcos 1,7, voltando lá para o livro de Marcos agora, onde a gente vai ficar preso um pouquinho, então nós vamos ver aqui. No versículo 7 ele já começa a falar de João. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de abaixar-me, desatar as correias de suas sandálias. Eu, em verdade, tenho vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito. Então, olha bem, naquele momento ali tremendo, né? Versículo 9, agora vai falar então do início ali do seu ministério público. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. Versículo 10. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba, descia sobre ele. E ouviu uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Então nós vemos aqui, irmãos, esse momento aqui, né, parece que é um atropelo em relação aos outros evangelhos, né, mas ele está querendo mostrar ali a rapidez com que os fatos estavam acontecendo na vida de Jesus. E o versículo 12 diz o seguinte, algo tremendo: e logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras e os anjos serviam. Está vendo essa questão? Então nós entendemos aqui, quando ele é tentado, Jesus logo foi impelido para o deserto, e aqui ele começa então a mostrar aquilo que estava ali, os 40 dias no deserto, tentado por Satanás, vivia entre feras e os anjos serviam. Logo em seguida, irmãos, no versículo 14 do capítulo 1 ainda, Jesus convoca os seus discípulos. E olha, irmãos, que aqui é algo tremendo, né? É algo assim que vem, tá vendo como que ele já vai, ele parece que vai atropelando os fatos, não, é porque ele dá ênfase, ele queria dar ênfase àquilo que Jesus estava fazendo no meio do povo. Então todo mundo percebeu isso. Ele traz a profecia, ele traz a vida de João, voz que clama no deserto, ele vem fazendo isso, mas uma coisa que é importante nós salientarmos aqui, irmãos, é exatamente isso. É importante que eu e você salientemos que essa verdade, né, ele começa agora, Jesus, a versículo 14, olha bem. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. Não falou nada daquele período ali que aqueles homens chamaram João lá, prenderam João, levaram João perde a sua cabeça. Nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. E isso é muito importante. Aqui na vida, nada disso aconteceu? Não. Eu quero dizer o seguinte, nada disso estava relatado aqui, porque Marcos, na verdade, ele não queria mexer, né, com Herodes, essas coisas lá de Roma, ele não queria mexer com isso. A ênfase que ele queria dar era sobre Cristo, sobre a sua obra vicária, por que ele estava aqui, por que ele veio. E não fala da genealogia, fala que ele não cumpriu, né, ele não cita algumas determinadas profecias, referências a costumes judaicos, a leis judaicas, omite relatos sobre o nascimento, inicia o livro com esse ministério. Então, no versículo 15, olha bem, vamos ler o 14 primeiro, né? Depois que João foi entregue à prisão, olha bem, irmãos, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho.
Depois que João foi entregue à prisão, aí Jesus já aparece no seu ministério. Tá vendo? Deixa o versículo ali. Tá vendo como que isso vai mudando, né? Essas questões, né, no versículo 14, no versículo 15, versículo 16 diz: e andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhe Jesus, versículo 17, e disse Jesus: vinde após mim e eu os farei que sejais pescadores de homens. Tá vendo, irmãos? Agora, e deixando logo as suas redes, pode mudar, o seguiram, o próximo versículo. E passando ali um pouco mais adiante, viu Tiago, Zebedeu e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. O próximo. E logo chamou, e esses, deixando o seu pai Zebedeu no barco, com os empregados, foram após ele. Então isso, irmãos, pode deixar o versículo aí. Isso, irmãos, quando a gente começa a perceber, aí a gente está vendo. Jesus convoca os seus discípulos. Por quê? Porque Marcos, parece que ele tem pressa, né? De mostrar logo a vida de Jesus e tal, para não perder tempo, para não ser enfadonho. Ele não conta aquela genealogia, não, nada disso. Ele vai direto ali no assunto, porque ele tinha um público-alvo. E aí aquele público corredor, aquele público que estava ali acontecendo muitas coisas em Roma ao mesmo tempo e tal, muitos imperadores, muitas leis, muitos soldados, muita coisa acontecendo. Então ele vai fazendo o quê? Ele vai mostrando para aquelas pessoas a agilidade. Ele vai mostrando para elas ali aquele comportamento, né, na vida ali. E isso é importante nós entendemos aqui em Marcos. Ele começa, né, a falar, ele começa a mostrar exatamente algumas coisas muito interessantes. E aí ele fala logo dos discípulos e tal. Versículo 21. Diz assim, Jesus ensinando aqui agora na sinagoga. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo na sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Então, olha aqui a gente já tem uma parábola, porque Marcos ele começa a falar dessa autoridade, né? Ele ensinava onde? Na sinagoga. Ele ensinava na sinagoga. Como tendo autoridade, não como os escribas, ou seja, eles só estavam ali escrevendo. Eles estavam lendo e falavam, não, Jesus agora começa a ensinar. E isso é maravilhoso. Quando nós começamos a perceber que ele começa ali, essa coisa tão cheia, tão rica, que as pessoas começaram a se maravilhar. Versículo 23. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Pode deixar aí por enquanto. Olha bem, irmãos. Satanás reconhece Jesus ali. Satanás, ele reconhece Jesus ali. Agora, interessante, né? Interessante esse relato aqui, irmãos. É muito interessante. Marcos, ele foi muito cuidadoso ao deixar isso aqui, ao escrever isso. Porque ele fala que eles estavam na sinagoga e ele ensinava ali. Maravilhados da sua doutrina, que tinha autoridade, não como os escribas. Olha a diferença, irmãos. É isso que a gente tem que ter nas nossas vidas. Olha a diferença. Ele queria mostrar o que Jesus estava fazendo ali. E ele mostrando ali o que Jesus estava fazendo, irmãos, olha o que aconteceu. No meio daquelas pessoas, eles estavam ali dentro da sinagoga. Um templo judaico. Eles estavam ali dentro. Aonde se falava, teoricamente, da palavra de Deus. Mas no meio deles havia um espírito imundo quietinho ali, caladinho, convivendo com eles. Nós temos que nos atentar, irmão, espírito de discernimento. Nós temos que ter esse espírito de discernimento. Nós temos que ter esse dom e buscarmos o Senhor isso. A cada dia nas nossas vidas. Porque no meio, a Bíblia está dizendo aqui em Marcos isso. E é muito interessante quando ele começa a relatar a vida de Jesus, ele mostrar isso. Ele estava falando ali para os romanos. O livro dele foi escrito em 68 depois de Cristo, no ano Domini. Aproximadamente 68 depois de Cristo. Então eles estavam ali, como ele não viveu diretamente com Jesus, eles estavam ali vendo agora, olha os relatos que ele traz. É muito interessante ele trazer esse relato, porque os romanos estavam vendo isso.
Então, peraí, aqueles cristãos romanos que estavam ali, se convertendo, ouvindo a palavra, parando para ouvir a palavra, tinha algo tão tremendo na vida deles, irmãos, que eles estavam aqui vendo. Então, isso aqui nós estamos ainda no capítulo 1. No capítulo 1, no versículo de número 24. Aquele espírito imundo, que diz lá no versículo 23, agora o que ele diz aqui, olha, esse aqui é o espírito imundo dizendo, esse espírito imundo está dizendo, aqui temos contigo, Jesus, Nazareno, vieste destruir-nos, bem sei que és o santo de Deus. Versículo 25. E repreendeu Jesus dizendo, cala-te e sai dele. Olha bem, irmãos, isso é discernimento espiritual. A gente tem que buscar isso na nossa vida a cada tempo. Porque nós estamos, às vezes, conversando com demônios. Olha onde ele estava, dentro da sinagoga, no meio dos ensinos. No meio de quem estava ali proferindo a palavra, os escribas principalmente. Repreendeu Jesus dizendo, cala-te e sai dele. Próximo versículo. Então o espírito imundo, convulsionando, clamou com grande voz e saiu dele. Olha a autoridade. Sem alarde, sem show, sem bagunça, sem nada. Convulsionando ali, começou a tremer e tal. Pronto, saiu, acabou. Esse é o poder do sangue de Jesus. Esse é o poder do nome de Jesus. Esse é o poder da presença de Jesus nas nossas vidas. Versículo 27. E todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo, que é isso? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles desobedecem. Olha que agora eles entenderam, irmãos, que no meio deles estava um espírito imundo. E que doutrina, nova doutrina é essa? Ou seja, estava ali tudo comum, irmãos. É isso que nós temos que atentar. O livro de Marcos nos faz atentar para isso. Olha que coisa terrível, no meio deles. Eles estavam tão acostumados. Agora eles identificaram que autoridade é essa que ordena os espíritos imundos e eles lhes obedecem. Então estava ali, se aquele cara estava falando, se ele estava rindo, se ele estava chacotando, se ele estava ali fazendo gracinha, a Bíblia não relata. A Bíblia relata que ele começou a se perturbar com a presença de Jesus e se manifestou porque Jesus estava ali. Ele se expressa. Olha que coisa terrível, irmãos. Estavam ali fazendo o quê? Entre aspas, um culto ao Senhor, um culto a Deus. Lendo a palavra. E no meio deles havia um espírito endemoniado. Então, irmãos, nós precisamos abrir o nosso coração, o nosso entendimento para isso. Para essas coisas. Agora o versículo 28. E logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. E isso, irmãos, o relato de Marcos, nós estamos ainda no versículo 28 do primeiro capítulo. Então nós vamos deixar, como a gente está fazendo só a introdução, eu quero ir lá em Marcos 8 agora, versículo 1. Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a seus discípulos e disse-lhes, tenham compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam, de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes, quantos pães tendes? E disseram, 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, tomando os 7 pães, e tendo dado graça, partiu-os, deu aos seus discípulos, para que se os pusessem diante deles, e puseram-os diante da multidão. O próximo. Tinha também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também nos pusessem diante. E comeram, e saciaram, dos pedaços sobejaram, levantaram 7 cestos. Aqui, irmãos, a gente começa a perceber algumas situações na vida, ele aponta a cruz para os seus seguidores. Então, Marcos aqui, ele começa a falar algo maravilhoso. Marcos 8:10, por favor.
E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para a parte de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo para tentarem um sinal do céu. Para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a geração não se dará sinal algum. Mas eles estavam fazendo milagres, mas o que eles queriam não. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Próximo versículo. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos dos fermentos fariseus e do fermento de Herodes. Então aqui em Marcos 8, ele começa a aprontar, pode ir mais à frente, versículo 20 por aí, por favor. E quando partiu 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? E disseram-lhe 7. Aqui Jesus começa a mostrar para ele, tá vendo? Olha, eu vim para isso. Eu vim com esse intuito. E é isso que eu preciso. Eu vim com esse intuito na minha vida. E nós precisamos guardar isso no nosso coração, irmãos. Essa aqui é apenas uma introdução. E ele começa a falar, então ele começa a apontar a cruz ali. Marcos capítulo 11. Aqui Marcos já começa a falar. Versículo 1 diz: e logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, juntos do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos. E disse-lhes: ide à aldeia que sai defronte de vós, e logo que ali entrares, encontrareis preso um jumento, sobre o qual ainda não montou homem algum, soltai-o e trazei. Aqui ele vai falar da grande ceia. E se alguém vos disser: por que fazeis isso? Diz-lhes que o Senhor precisa dele, e logo deixará trazer para aqui. E foram e encontraram um jumentinho preso, como ele falou, né, preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que estavam ali lhes disseram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram: como Jesus lhes tinha mandado, e deixai-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, os outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelos caminhos. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. E aqui nós vamos parar, irmãos, um momento aqui falando sobre os últimos dias de Cristo. Esse mesmo povo que disse: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, foi o mesmo que gritou lá: crucifica-o. Foi o mesmo povo. Solta Barrabás e crucifica Jesus. Então Marcos, ele vem trazendo, né, esse desenrolar das coisas de Jesus, já falando do seu ministério público. Marcos queria deixar claro que Jesus veio para dar sua vida como pagamento por nossos pecados. Então Marcos, a gente vai entender muito bem isso, né, na vida de Marcos, esse momento, né, tão maravilhoso, tão tremendo na vida de Marcos, que ele vem exatamente trazendo essa palavra, né, da morte, daquele sofrimento vicário e da morte de Cristo ali. Quando nós chegamos, né, vou dar um salto, né, lá no final, em Marcos 16, a partir do versículo 14. Aqui ele já estava morto, ressuscitado, e diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa. Por que 11? Porque Judas havia se enforcado e morrido. Estando eles assentados à mesa, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza do coração, por não haverem crido nos que os tinham já visto ressuscitado. O próximo. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pregarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. O próximo. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita do Pai. Então, quando nós entendemos esse momento aqui, né, esse versículo 20 lá, por favor,
Assentou-se à direita, o versículo 19 termina dizendo, e o 20, e eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiam. Amém. Então aí a gente começa a perceber do capítulo 1 ao 16, esse desenrolar das coisas de Jesus de uma forma rápida, né? E para a gente encerrar nessa noite, irmãos, eu vou deixar apenas alguns exemplos, né? Um exemplo da divisão do Evangelho de Marcos, que nos mostra o seguinte. A primeira, a apresentação do servo ao seu ministério público, do capítulo 1, do versículo 1 ao 13. Então, a primeira divisão, né, alguns exemplos, né, são vários exemplos de divisão, mas um dos exemplos é esse, é a apresentação do servo ao seu ministério público. Capítulo 1 de Marcos, do versículo 1 ao 13. Então, aqui vai mostrar a apresentação de Jesus no seu ministério público. A segunda divisão, a obra que Jesus, como servo, realizou. Do capítulo 1, versículo 14 até o 13, 37, a gente vai ver isso aí, a obra que Jesus, como servo, realizou. E a terceira divisão, a obediência de Jesus como servo até a morte, do capítulo 14 e 15. Então nós vamos ver isso. Está vendo como que foi um desenrolar de fatos? Porque a intenção era mostrar a glória do Senhor sobre a vida de Jesus. E a glória de Jesus sobre a vida do povo. Como servo obediente até a morte, mas que foi assunto aos céus, ressuscitou ao terceiro dia, obteve a vitória em nome de Jesus. E a quarta e última divisão, a ressurreição e a ascensão do servo vitorioso. Então, Marcos ele começa a trazer Jesus, sendo apresentado seu ministério público como servo, até a sua ascensão na glória com o Pai. Então ele vem ao mundo para cumprir aquela mensagem, né? Uma obra específica do Senhor sobre a vida dele. E o que nós conseguimos perceber, irmãos, que exatamente nisso, é nesse momento, né, que a gente começa a ver o Marcos, né? João Marcos, alguns assim o tratam, é Deus gracioso. Né? E o tema do livro é Cristo, o servo. Então hoje, irmãos, foi só essa introdução ao livro. Depois a gente vai pegar capítulo por capítulo, né, descortinar tudo isso aí e chegarmos até do 1 ao 16, que é o Evangelho de Marcos. Mas isso aqui é só para a gente ter um pouquinho, né, essa movimentação aqui sobre a introdução ao livro de Marcos. É para nos dar entendimento sobre isso, né, para que a gente comece a perceber, assim como foi com Mateus, né, o nosso mestre Cláudio, né, foi muito bem elaborado o estudo, nos dando uma característica, um panorama, né, do livro de Mateus. Assim também se fará com o livro de Marcos, não comigo, mas ele vai continuar os estudos, né? E nós vamos falar sobre isso, os 4 evangelhos. Mas esse livro, né, de Mateus que nós vemos, capítulo a capítulo, nós vamos fazer a mesma coisa aqui com Marcos. Então nós temos esse momento aqui, isso só foi uma introdução, só para te deixar claro aquilo que Marcos, qual que é a intenção de Marcos? Cristo, o servo. Esse é o tema. Mas um servo vitorioso, irmãos. Isso nós sempre temos no nosso coração. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e a graça do Senhor te alcance. E através da palavra do Senhor. Pastor, por que fazer isso? Para que ter estudo da palavra? Para que ter estudo da doutrina bíblica? Para que nós possamos entender, irmãos, a palavra a cada dia sobre as nossas vidas. Amém? Deus te abençoe e traga sobre você paz através da palavra do Senhor instaurada no seu coração, no meu coração, em nome de Jesus. E que esta noite, esse estudo, possa começar a te trazer, né, a situações em que você possa pensar, em que você possa ler. Então vamos ler o livro de Marcos, vamos ler o Evangelho de Marcos, né, como nós fizemos com Mateus. Se você tiver alguma dúvida, vai escrevendo isso. Leia o capítulo 1, né? Semana que vem nós vamos falar sobre o capítulo 1 de Marcos. Leia o capítulo 1 todo, tire suas dúvidas ali, escreva suas dúvidas e pode nos mandar nos posts aí e a gente vai tentar aqui estar solucionando, né? O Pedro vai me passando aqui as informações, né, e a gente vai tentando tirar as dúvidas em nome de Jesus, amém? Mas a gente vai ter tempo para falar sobre isso, né? Prepare o seu coração, Deus tem algo tremendo, maravilhoso para nós
através da sua palavra, daqueles que creem, daqueles que buscam, daqueles que querem conhecer mais e mais do Senhor. Amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Que a glória do Senhor seja sobre a sua casa, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Tivemos boas notícias, né, do nosso irmão, do Adriano, né, que está em ascensão, está em melhoras a cada dia, em nome de Jesus. O Senhor tem nas suas mãos todas as coisas. Amém, amados? Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te glorificamos e te exaltamos. E o teu nome seja glorificado sobre as nossas vidas. Encerramos esse período, encerramos esse estudo diante do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, lembrando o seguinte, esse estudo não visa fazer conhecido o nome do Ministério SERD, da Comunidade Evangélica Rio de Deus. Não visa fazer conhecido o nome do pastor Anderson, não. Esse estudo e essa live visa o crescimento e a glória do Senhor sobre a face da terra. O nome do Senhor Jesus precisa ser conhecido. Amém? Esse é o nosso intuito. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade e é para isso que nós fazemos. Deus abençoe você. Pai, em nome de Jesus, entregamos esse momento nas tuas mãos. Que o amor de Deus, a graça redentora e salvadora de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, povo de Deus, Israel de Deus, Rio de Deus, desde agora e para todos sempre. E a igreja diz amém. Deus te abençoe. Uma boa noite em nome de Jesus.